Eu não tenho nada a te oferecer, mas vou te ajudar no que eu puder. Aqui é como o coração de uma mãe. Não tenho nada a oferecer, mas te ajudo, disse a idosa pobre alma forasteira. E era a Virgem Maria. O frio de julho cortava a pele como navalha naquela manhã de neblina. Vale do Silêncio acordava devagar, com fumaça saindo das chaminés e o cheiro de café coado misturado ao aroma de terra molhada. Era uma cidade pequena, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo, onde as casas de taipa dividem espaço com os casarões antigos, e onde o silêncio tem nome, porque há coisas que ninguém ousa falar em voz alta. No fim da rua de terra, quase escondido entre os eucaliptos, ficava o casebre de Dona Helena. 72 anos, viúva, sozinha. As telhas rachadas deixavam a chuva entrar, e as paredes manchadas de umidade pareciam chorar junto com ela nas noites mais frias. O fogão a lenha mal funcionava, e a pensão que recebia era tão pequena que mal dava para o arroz e o feijão do mês. Mas Helena tinha algo que o dinheiro não compra, um coração grande como o céu. Ela dividia tudo. O pão que sobrava, o chá de ervas que colhia no quintal, a cadeira na sombra da janela para quem passasse cansado. Deus sempre me deu o que eu precisei, dizia, sorrindo com os olhos fundos de quem já viu muita coisa nessa vida. E enquanto eu tiver mãos, vou continuar dividindo. Do outro lado do muro, literalmente, erguia-se a mansão de Valéria Drummond. 50 anos, empresária, herdeira de terras e fazendas que cobriam metade da região. O contraste era violento. Enquanto Helena acordava tremendo de frio, Valéria ligava o aquecedor importado. Enquanto Helena cozinhava no fogão quebrado, Valéria desperdiçava comida em festas onde sobravam bandejas inteiras. O luxo de um lado, a miséria do outro. E entre os dois, um muro que parecia dividir não apenas terrenos, mas mundos inteiros. Valéria via os pobres como culpados de sua própria desgraça. Se são pobres, é porque não trabalham, dizia aos berros para os empregados que ousavam pedir aumento. Eu construí tudo sozinha. Mentia, porque tudo que tinha viera da herança do pai. Seu coração era duro como pedra de rio. Frio. Sem fissuras. Naquela manhã de julho, Dona Helena acordou sem lenha. Nem um graveto. O frio era tanto que doía respirar. Enrolou-se em um cobertor rasgado, amarrou um chale nos ombros e saiu para catar galhos secos no terreno baldio. As mãos tremiam. As pernas mal a seguravam. Ao passar em frente ao portão de Valéria, parou. Viu sacolas de lixo abertas, transbordando roupas novas. Casacos de grife. Blusas ainda com etiqueta. Peças que Valéria simplesmente cansará de usar. Helena olhou para as próprias roupas, remendo sobre remendos, tecido tão fino que o vento passava direto. Respirou fundo. Juntou coragem. Tocou a campainha. Valéria atendeu com cara de sono e irritação. O que é? Bom dia, Dona Valéria. Helena segurou firme no chale. A senhora ia jogar essas roupas fora, né? Será que a senhora não poderia me doar uma blusa? Só uma. O frio tá me matando. O silêncio que veio depois foi pior que qualquer grito. Valéria estreitou os olhos. Olhou Helena de cima a baixo com nojo. E então disse, devagar, para cada palavra doer mais. Se você encostar de novo no meu lixo, eu chamo a polícia. Vá trabalhar em vez de ficar mendigando na porta dos outros. E bateu a porta na cara dela. Helena ficou ali parada, sem ar. A humilhação queimou mais que o frio. Queimou mais que a fome. Ela abaixou a cabeça e voltou para casa, arrastando os pés na terra. Dentro da mansão, Valéria já estava ao telefone, rindo. Você acredita que a velha mendiga do bairro veio pedir roupa no meu lixo? Ridícula. E aquele foi só o começo. Os meses que se seguiram foram um inferno silencioso. Dona Helena tinha um pequeno canteiro de hortaliças no terreno baldio ao lado de sua casa. Não era muito, tomates miúdos, alface, couve, cebolinha, mas era o que a mantinha viva. Ela regava com água da chuva guardada em baldes, cuidava com carinho de cada folha, e agradecia a Deus todos os dias por aquela terra generosa. É pouco, mas é meu, dizia para as vizinhas que passavam. Até que um dia, chegou um trator. Valéria havia mandado seu advogado revirar papéis antigos e encontrou, ou inventou, ninguém sabe ao certo, um documento que alegava posse sobre o terreno baldio. Na mesma semana, sem aviso, sem conversa, tratores da fazenda Drummond invadiram o espaço e arrasaram tudo. Destroçaram as hortaliças. Arrancaram as plantas pela raiz.
Deixaram tudo revirado, morto, inútil. Helena chegou em casa e viu a destruição. Caiu de joelhos na terra. Não chorou. Já não tinha mais lágrimas. Só ficou ali, olhando para as folhas pisoteadas, para os tomates esmagados no chão. Seu único sustento. Destruído. Os vizinhos viram. Ficaram com raiva. Alguns até pensaram em fazer alguma coisa. Mas Valéria foi mais rápida. Espalhou a ameaça pelos trabalhadores das fazendas. Quem ajudar aquela velha perde o emprego na hora. E não arranja outro em lugar nenhum desta região. Estou avisando. E o silêncio voltou. Pesado. Covarde. As festas da mansão continuaram. Valéria promovia jantares luxuosos onde desperdiçava comida que alimentaria dezenas de famílias. Bandejas cheias de carnes nobres, sobremesas importadas, vinhos caros. Tudo em excesso. Tudo jogado fora no dia seguinte. E do outro lado do muro, Helena comia pão amanhecido molhado em água com açúcar. Às vezes nem isso. Às vezes só água. Em uma dessas festas, embriagados de vinho e soberba, os convidados de Valéria começaram a zombar. Aquela velha fedorenta ainda mora ali. Parece um fantasma. Devia ter morrido já, coitada. E riram. Riram alto. Valéria achou engraçado. Tanto que organizou uma vaquinha irônica entre os convidados. Arrecadou moedas de 1 centavo. Juntou tudo em um saco de papel. E mandou um empregado jogar no quintal de Helena, como quem joga resto de comida para cachorro. A humilhação ecoou pela cidade inteira. Todo mundo soube. Todo mundo sentiu vergonha. Mas ninguém fez nada. A crueldade de Valéria não se limitava a Helena. Ela aumentou as jornadas de trabalho nas fazendas, mas cortou salários. Crise, dizia. Mas os lucros só cresciam. Famílias de trabalhadores rurais viviam em casebres sem água encanada, sem luz, sem dignidade. Crianças descalças. Homens curvados aos 40 anos de idade, parecendo ter 70. Quando o padre da paróquia tentou interceder, pedindo compaixão pelos mais pobres, Valéria cortou as doações para a igreja e espalhou mentiras sobre desvios de dinheiro. Dividiu a comunidade. Calou a voz que ainda ousava se erguer. 3 famílias foram despejadas de casas onde viviam há gerações. Valéria reivindicou as terras com documentos que ninguém sabia de onde tinham saído. E eles foram embora. Sem ter para onde ir. Sem nada. A cidade inteira vivia sob o jugo daquela mulher. Ninguém ousava confrontá-la. Medo de perder emprego. Medo de perder casa. Medo de perder tudo. E Dona Helena, cada dia mais fraca, mais magra, mais apagada, representava tudo que Valéria desprezava. A pobreza, a fragilidade, a dependência. Mas algo estava prestes a mudar. Porque há orações que sobem aos céus como incenso. E há injustiças que clamam por resposta. E quando uma alma pura se ajoelha diante de Deus, não pedindo vingança, mas pedindo misericórdia para o próprio algoz, os céus se movem. E ninguém estava preparado para o que viria depois. Agosto chegou ainda mais frio que julho. As noites eram longas e cruéis. Dona Helena já não conseguia dormir direito. O frio entrava pelas frestas das telhas, pelas paredes rachadas, pelos buracos que ela já não tinha força para tapar. Seu corpo estava consumido. As costelas saltavam por baixo da roupa. Os olhos fundos. As mãos tremiam o tempo todo, não só de frio, mas de fraqueza. Ela não comia havia 2 dias. Não porque não quisesse. Simplesmente não tinha o que. A pensão tinha atrasado de novo, e o pouco que guardara acabará. Tentou pedir ajuda na casa de uma vizinha, mas a mulher baixou os olhos e fechou a porta devagar. Desculpa, Helena, mas a Valéria disse que quem te ajudar perde o emprego do marido. Era assim. O medo paralisava todo mundo. Helena voltou para casa arrastando os pés. Sentou-se na única cadeira que tinha, de frente para a janela quebrada, e olhou para fora. Do outro lado do muro, ouvia-se música alta, risadas, barulho de festa. Mais uma celebração na mansão de Valéria. Ela fechou os olhos. Não sentia raiva. Sentia uma tristeza profunda, antiga, daquelas que moram no peito e não saem. Pensou nos trabalhadores das fazendas. Conhecia alguns. Famílias inteiras que acordavam antes do sol nascer e voltavam para casa quando já era noite, curvados pelo peso do trabalho. Homens jovens que pareciam velhos. Crianças descalças que nunca tinham visto um brinquedo. Mulheres que cozinhavam com quase nada e ainda assim alimentavam 6,
7 bocas. Todos trabalhavam para Valéria. Todos dependiam dela. E ela os tratava como se fossem nada. Helena lembrou do dia em que viu um menino, filho de um dos trabalhadores, olhando para uma vitrine na cidade. O menino tinha uns 8 anos, magro, as roupas remendadas, os pés sujos de barro. Ele olhava para uma bola de futebol com aquele brilho nos olhos, aquele desejo puro que só criança tem. Mas o pai puxou ele pelo braço. Vem, filho, isso não é pra gente. E o menino abaixou a cabeça e seguiu. Essa cena doía mais que a fome. Porque a fome passa. Mas a humilhação, a indignidade, a sensação de que você não merece nada, isso fica. Isso marca. Helena sabia disso porque ela mesma já tinha sido aquela criança. Já tinha sido aquele pai. Já tinha passado vergonha, já tinha baixado a cabeça, já tinha sentido que o mundo era grande demais e ela pequena demais. Mas mesmo assim, nunca perdeu a fé. Naquela noite, quando o frio ficou insuportável, quando o corpo doía tanto que ela mal conseguia se mexer, Helena fez algo que sempre fazia. Olhou para a imagem pequena e gasta de Nossa Senhora Aparecida que ficava em cima da mesinha de madeira rachada. Era a única herança que tinha da mãe. A imagem estava desbotada, o manto azul quase apagado pelo tempo, mas para Helena, aquela era a coisa mais preciosa do mundo. Mãe, sussurrou, a voz fraca. Eu não aguento mais. Mas não é por mim que eu peço. É por eles. Pelos que sofrem. Pelos que trabalham até o corpo quebrar e ainda assim não têm dignidade. Pela Valéria, que tem tudo e não tem nada. E foi ali, naquele momento de dor profunda, que algo começou a se mover no invisível. Porque há orações que sobem direto ao céu. E há sofrimentos que clamam por justiça. E quando os dois se encontram, Deus não fica em silêncio. A noite caiu pesada sobre Vale do Silêncio. Não havia lua. Não havia estrelas. Só escuridão espessa e frio cortante. Dentro do casebre, Dona Helena estava tão fraca que mal conseguia ficar em pé. Tentou se levantar da cadeira, mas as pernas não obedeceram. Caiu de joelhos no chão de cimento gelado. E ficou ali. Não tinha força para se levantar, mas tinha força para rezar. Com mãos trêmulas, acendeu a única vela que lhe restava. A chama tremeu, quase apagou, mas resistiu. A luz fraca iluminou o rosto de Helena, olhos fundos, pele marcada pelo tempo, mas uma expressão de paz que não fazia sentido naquele sofrimento todo. Ela olhou para a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Segurou o terço velho entre os dedos. As contas estavam gastas de tanto uso, o cordão já quase arrebentando, mas ela segurava com carinho, como se fosse a mão da própria Mãe de Deus. Minha mãe querida, começou, a voz rouca, quase um sussurro. Eu sei que a senhora me escuta. Sempre escutou. Mesmo quando eu achava que estava sozinha, a senhora estava aqui. Lágrimas começaram a descer pelo rosto enrugado, mas não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de entrega. Eu não peço nada para mim, mãe. Minha vida já foi longa. Se Deus me quiser hoje, eu vou agradecida. Vou sem mágoa, sem rancor, sem peso no coração. Porque eu sei que a senhora me leva nos braços. Pausou. Respirou fundo, com dificuldade. O frio doía no peito. Mas aquela mulher, Valéria. Mãe, ela tá tão perdida. Ela tem tudo. Dinheiro, casa, comida, roupa. Mas não tem nada. O coração dela tá duro, fechado, doente. Ela não sabe o que faz. Não enxerga o mal que causa. E eu tenho dó dela, mãe. Tenho dó mesmo. A vela tremeu forte, como se alguém tivesse passado perto. Mas não havia ninguém. Ou havia. Rogo pela alma dela, Mãe Santíssima, que a Senhora toque o coração dela antes que seja tarde demais. Que ela veja o que eu vejo quando fecho os olhos e sinto a presença da Senhora, que somos todos filhos do mesmo Pai, que a riqueza verdadeira não está nos cofres, mas no amor que a gente dá. Helena tossia agora, o corpo tremendo inteiro. Mas não parou. Ela tem tanto, mas vive tão pobre de espírito, tão sozinha, tão vazia. Mãe, se for da vontade de Deus, converta o coração dela. E peço também pelos trabalhadores, pelas famílias que sofrem, pelas crianças que passam fome. Se o meu sofrimento puder servir de oferta para a conversão dela e para o alívio deles, eu aceito tudo com gratidão. Nesse instante, algo mudou no ambiente. A vela, que estava tremendo, ficou firme. A chama cresceu, forte, iluminando o casebre inteiro.
Um calor inexplicável começou a preencher o espaço. Não era calor de fogo. Era calor de presença, de companhia, de amor. Helena abriu os olhos devagar. Sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Uma paz tão profunda, tão completa, que parecia que o mundo inteiro havia parado para escutar sua oração. E então veio o perfume. Suave. Doce. Impossível. Perfume de rosas frescas, como se alguém tivesse trazido um jardim inteiro para dentro daquela casa pobre. Mas não havia flores. Não havia nada. Só aquele cheiro impossível, envolvendo tudo, preenchendo tudo. Helena sorriu através das lágrimas. A senhora tá aqui. Sussurrou. Eu sei que tá. E era verdade. Porque naquele momento, em algum lugar entre o céu e a terra, entre o visível e o invisível, uma mãe ouviu o clamor de sua filha. E decidiu agir. Helena adormeceu ali mesmo, ajoelhada no chão frio, com o terço nas mãos e a paz no coração. Pela primeira vez em semanas, não sentiu frio. Não sentiu fome. Não sentiu dor. Porque ela não estava sozinha. E do outro lado do muro, na mansão iluminada e barulhenta, Valéria Drummond ria alto, sem saber que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Porque quando uma alma pura intercede por um pecador, o céu se move. E ninguém fica imune à misericórdia de Deus quando ele decide agir. A manhã seguinte nasceu diferente. Valéria Drummond acordou com uma sensação estranha no peito. Não era dor física. Era outra coisa. Uma inquietação que não conseguia nomear. Um vazio que nem todo luxo ao seu redor conseguia preencher. Olhou para o teto alto do quarto, para as cortinas de seda, para os móveis importados. Tudo perfeito. Tudo no lugar. Mas algo estava errado. Levantou-se irritada. Tomou banho quente, vestiu roupas caras, tomou café servido pela empregada. Mas a sensação não passava. Era como se alguém estivesse olhando para ela. Julgando. Pesando. Besteira. Disse para si mesma. Deve ser cansaço. Decidiu fazer sua caminhada matinal pelos terrenos da propriedade. Sempre fazia isso quando precisava clarear a mente. Calçou os tênis de marca, pegou os óculos escuros e saiu pela porta lateral da mansão, aquela que dava direto para o campo. O dia estava nublado. Uma névoa espessa cobria os morros como mortalha. O ar estava parado, pesado, sem vento. Nem os pássaros cantavam. Era um silêncio absoluto, sobrenatural, como se a natureza inteira estivesse segurando a respiração. Valéria seguiu pela cerca que separava sua propriedade do caminho de terra. Pensava em negócios, em contratos, em dinheiro. Mas a inquietação não passava. Pelo contrário, crescia a cada passo. Foi então que viu uma figura parada no meio da estrada de terra. Mesmo de longe, mesmo com a névoa, havia algo naquela presença que chamava atenção. Algo que não pertencia àquele lugar. Ou que pertencia a um lugar muito maior. Valéria franziu a testa e acelerou o passo. Mais uma invasora, pensou. Vou acabar com isso agora. Mas quanto mais se aproximava, mais algo dentro dela se agitava. O coração batia forte. As mãos suavam. E não era medo. Era outra coisa. Era reconhecimento. Como se, no fundo da alma, ela soubesse quem estava ali. A mulher estava de costas. Vestia roupas simples, surradas mas limpas. Um vestido azul desbotado, um chale cobrindo os cabelos castanhos. Pés descalços na terra. Não se movia. Apenas esperava. Valéria parou a poucos metros de distância. Ia abrir a boca para gritar, para ameaçar, para expulsar. Mas as palavras morreram na garganta. Porque naquele instante, a mulher se virou. E Valéria viu o rosto. Não era um rosto comum. Era uma face de beleza serena, atemporal, que parecia carregar a dor de todas as mães do mundo e ao mesmo tempo a esperança de todos os filhos perdidos. Os olhos eram profundos, escuros, cheios de uma ternura que desarmava qualquer defesa. E quando aqueles olhos pousaram em Valéria, foi como se enxergassem não apenas o que ela era, mas tudo o que ela poderia ter sido. A névoa ao redor começou a se mover, girando lentamente, criando uma bolha de silêncio absoluto. O mundo exterior desapareceu. Não havia mais cidade, não havia mais fazenda, não havia mais nada. Só aquela estrada. Aquele encontro. Aquele momento impossível. Valéria quis correr, mas seus pés estavam presos ao chão. Quis gritar, mas sua voz não saiu. Só conseguiu suspirar, trêmula. Quem?
Quem é você? E a mulher sorriu. Um sorriso triste, maternal, cheio de compaixão. Você já sabe quem eu sou, Valéria. A voz era suave como brisa, mas carregava o peso da eternidade. Valéria sentiu as pernas fraquejarem. Todas as suas certezas, toda a sua arrogância, toda a armadura que construiu ao longo dos anos, tudo desmoronou naquele instante. Eu vim porque uma alma pura intercedeu por você, continuou a mulher, dando um passo à frente. A luz ao redor dela parecia vir de dentro, não de fora. Não era brilho artificial. Era a presença. Era a santidade. Dona Helena rezou por sua conversão em vez de rogar por sua própria sobrevivência. Ela ofereceu o sofrimento dela pela salvação da sua alma. Valéria quis negar. Quis dizer que não precisava de salvação, que estava bem, que tinha tudo. Mas as palavras não vieram. Porque diante daquela presença, mentiras não existiam. Só verdade. Crua. Nua. Absoluta. Eu não entendo, murmurou, a voz quebrando. Por que ela faria isso? Eu fui cruel com ela. Eu destruí tudo que ela tinha. Eu humilhei ela. Por que ela rogaria por mim? A Virgem Maria deu mais um passo. Agora estava tão perto que Valéria podia ver cada detalhe daquele rosto impossível. Olhos cheios de lágrimas não derramadas. Mãos calejadas de trabalho e dor. Pés descalços que já andaram todos os caminhos de sofrimento do mundo. Porque ela entendeu o que você ainda não entende, filha. Que a verdadeira pobreza não está na falta de bens. Está na falta de amor. E o coração dela, mesmo quebrado, ainda é rico. O seu, mesmo cercado de ouro, está morrendo de fome. Cada palavra era uma lâmina. Não de condenação. De verdade. E a verdade dói mais que qualquer julgamento. Valéria começou a tremer. Suas mãos, sempre firmes para assinar contratos e dar ordens, tremiam como folhas ao vento. Eu não queria. Eu só. Mas não sabia o que dizer. Porque não havia desculpa. Não havia justificativa. Maria estendeu a mão. Uma mão simples, calejada, maternal. Não tenha medo, Valéria. Eu não vim para condená-la. Eu vim para salvá-la antes que seja tarde demais. Mas para isso, você precisa ver. Precisa sentir. Precisa entender o que fez e o que ainda pode fazer. Valéria olhou para aquela mão estendida. Por um instante, pensou em recusar. Pensou em correr. Pensou em voltar para a mansão, trancar as portas, fingir que nada daquilo estava acontecendo. Mas algo dentro dela, uma voz pequena, quase esquecida, que talvez fosse a menina que ela foi um dia antes de endurecer o coração, sussurrou, aceita. E ela aceitou. No momento em que seus dedos tocaram a mão de Maria, o mundo explodiu em luz. Não era a luz que machucava. Era a luz que revelava. E o que Valéria viu a fez cair de joelhos, soluçando, porque pela primeira vez na vida, enxergou a verdade completa sobre si mesma e sobre o mundo que construiu. A névoa ao redor delas se transformou em cenários vivos. Imagens se formavam e se desmanchavam como ondas. E Maria, com voz firme mas amorosa, começou a guiar Valéria através da verdade que ela passou a vida inteira evitando. Veja, filha. Veja o que seus olhos cegos pela riqueza não quiseram enxergar. Veja a dor que causou. Veja as vidas que destruiu. Veja o futuro que te espera se você não mudar. E Valéria viu. Viu Dona Helena décadas mais jovem, viúva recente com 2 filhos pequenos, trabalhando de sol a sol como lavadeira. Viu as mãos calejadas dela, as costas doloridas, as noites em claro costurando roupas alheias só para colocar comida na mesa. Viu o dia em que Helena vendeu a aliança de casamento, a única lembrança que tinha do marido morto, para pagar o médico do filho doente. Ela nunca foi preguiçosa, disse Maria suavemente. Ela sempre trabalhou. Mais que você. Mais que muitos. Mas a vida foi dura com ela. E mesmo assim, ela nunca endureceu o coração. A cena mudou. Agora Valéria se via através dos olhos de seus próprios trabalhadores. Sentiu na pele a exaustão de colher café sob sol escaldante por 12 horas seguidas. Experimentou a dor nas costas, a sede que não passava, a fome que roía por dentro. Viveu a angústia do pai que voltava para casa com salário que não alimentaria os filhos por um mês inteiro. Sentiu o desespero da mãe que via a criança doente e não tinha dinheiro para remédio enquanto a patroa desperdiçava milhares em festas vazias. Cada dor era real. Cada lágrima, verdadeira.
E Valéria sentia tudo. Cada pontada, cada humilhação, cada desespero. Eles também são meus filhos, disse Maria, e sua voz tremia de emoção maternal. E você os tratou como se fossem nada, como se não tivessem alma, como se não merecessem dignidade. Valéria chorava agora. Chorava como nunca tinha chorado na vida. Porque finalmente entendia. Finalmente sentia. E a dor era insuportável. Mas as visões não pararam. Porque ainda havia algo que ela precisava ver. Algo que a faria escolher, de uma vez por todas, entre a vida e a morte da alma. A névoa se intensificou ao redor de Valéria e Maria. As cenas continuavam a se formar, agora mais rápidas, mais intensas, mais dolorosas. Valéria não conseguia desviar o olhar. Era como se seus olhos estivessem presos àquelas verdades que passou a vida inteira negando. Viu crianças. Muitas crianças. Filhos dos trabalhadores de suas fazendas. Rostos magros, olhos fundos, barrigas inchadas pela desnutrição. Viu uma menina de 6 anos que comia terra porque a fome era tanta que o corpo pedia qualquer coisa. Viu um menino de 9 anos carregando sacos de café pesados demais para seu corpo frágil, as costas já começando a curvar. Viu bebês chorando nos braços de mães exaustas que não tinham leite para dar porque elas mesmas não comiam direito. Essas crianças poderiam estar na escola, disse Maria, a voz carregada de tristeza. Poderiam estar brincando, rindo, sonhando. Mas estão trabalhando, passando fome, adoecendo. E você sabia. Você sempre soube. Mas escolheu não ver. A cena mudou novamente. Agora Valéria viu um homem de 40 anos com aparência de 70. Corpo destruído pelo trabalho excessivo, mãos deformadas pela artrite, olhos apagados pela desesperança. Ele estava sentado numa cadeira velha, olhando para o nada. E então pegou uma corda, amarrou no teto de sua casa miserável, e se enforcou. Valéria gritou. Quis fechar os olhos. Mas não conseguia. Ele não suportou mais, explicou Maria com dor na voz. Trabalhou para você por 23 anos. Deu o sangue dele pela sua riqueza. E quando o corpo dele não aguentou mais, você o demitiu sem um centavo de indenização. Ele tinha 6 filhos para alimentar. E não viu outra saída. Não, Valéria soluçava. Eu não sabia, eu não queria. Você sabia. E mesmo sabendo, não fez nada. Porque para você, eles não importavam. Eram números. Eram ferramentas. Não eram gente. Mais cenas vieram. 3 suicídios. 5 casamentos desfeitos pelo estresse da miséria. 2 crianças que morreram por doenças que poderiam ter sido curadas com remédios baratos. Um homem que perdeu a perna em um acidente na fazenda porque não havia equipamento de segurança adequado. Uma mulher que envelheceu 30 anos em 5 por causa do trabalho exaustivo e da falta de cuidados médicos. Cada rosto tinha nome. Cada história tinha testemunhas. Cada dor tinha origem. E todas levavam de volta para Valéria Drummond. Basta. Valéria implorou, caindo de joelhos na terra. Por favor, eu não aguento mais. Basta. Maria ajoelhou-se ao lado dela. Segurou seu rosto com as mãos. E disse, olhando fundo nos olhos dela. Ainda há uma coisa que você precisa ver, filha. A mais importante de todas. Você precisa ver o seu próprio fim. E então a visão mais terrível de todas se formou. Valéria se viu em seu leito de morte. Estava em sua mansão, no quarto luxuoso, cercada de máquinas e aparelhos médicos. Mas estava sozinha. Completamente sozinha. Seus filhos não estavam presentes. Eles haviam brigado pela herança antes mesmo dela morrer e agora não se falavam. Os empregados cuidavam dela apenas porque eram pagos, sem afeto, sem amor, contando as horas para o plantão acabar. Ela viu a própria morte. Viu o corpo sendo velado em um caixão caro, mas com poucas pessoas presentes. Viu o enterro rápido, protocolar, sem lágrimas sinceras. E então viu algo que a congelou de terror. Viu sua alma sendo pesada no julgamento divino. De um lado da balança, todas as riquezas que acumulou. O dinheiro, as terras, as propriedades, os luxos. Do outro lado, cada lágrima que causou, cada fome que poderia ter saciado e ignorou, cada humilhação que infligiu, cada vida que destruiu. A balança pendia esmagadoramente contra ela. E o vazio que se abria embaixo era escuridão absoluta. Eterna. Sem esperança. Sem luz.
sem amor, sem Deus. Não! Valéria gritou com toda a força. Não! Eu não quero isso. Por favor. E voltou à realidade, tremendo violentamente, suor frio escorrendo pelo rosto, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Maria estava ainda ali, de joelhos ao lado dela, segurando suas mãos. A misericórdia divina é infinita para quem se arrepende verdadeiramente, disse com ternura que contrastava com o peso das visões. Mas arrependimento exige ação, filha. Não basta sentir. É preciso mudar. É preciso reparar. É preciso escolher, agora, entre continuar no caminho da morte ou voltar para o caminho da vida. Valéria olhou para aqueles olhos maternais. E pela primeira vez na vida, escolheu a verdade. Eu quero mudar, sussurrou, a voz quebrada. Eu quero consertar. Eu preciso, me perdoa, mãe. Me perdoa pelo que eu fiz. Maria sorriu através das lágrimas. E disse: não sou eu quem precisa te perdoar, filha. É Deus. E Ele já está esperando você de braços abertos. Mas antes de ir até Ele, vá até aqueles que você feriu. Comece por Helena. Ela é a porta para sua salvação. A névoa começou a se dissipar. O mundo real voltou aos poucos. Os morros, a estrada de terra, o canto distante de um pássaro. Valéria piscou, confusa, ainda ajoelhada no chão. Olhou ao redor procurando por Maria. Mas a Virgem não estava mais ali. Ou estava, porque o perfume de rosas permanecia. Suave. Impossível. Real. Valéria levantou-se cambaleante. As pernas mal a sustentavam. O corpo inteiro tremia. Mas algo dentro dela tinha mudado. Completamente. Radicalmente. A armadura de orgulho estava despedaçada. A máscara de dureza, destruída. Sobrou apenas uma alma nua, quebrada, desesperada por redenção. E a primeira coisa que pensou foi: Helena. Correu. Correu pela estrada de terra, tropeçando, as lágrimas embaçando a visão. Passou pelo portão de sua própria mansão sem olhar para trás. Passou pelo muro que separava as propriedades. E chegou ao casebre de Dona Helena. A porta estava entreaberta. Valéria empurrou devagar e entrou. O que viu a fez parar. Helena estava deitada num colchão fino no chão, coberta com trapos que serviam de cobertor. O rosto pálido, os lábios rachados, o corpo tão magro que parecia que ia quebrar. Ela respirava devagar, com dificuldade, os olhos fechados. Mas ainda estava viva. Valéria caiu de joelhos ao lado dela e, sem pensar, sem calcular, sem medir, pegou a mão frágil de Helena e a levou até o próprio rosto, chorando convulsivamente. Me perdoa, soluçou. Me perdoa, Helena, pelo amor de Deus, me perdoa pelo que eu fiz. Helena abriu os olhos devagar. Custou a focar. Quando reconheceu Valéria, não sentiu raiva. Não sentiu medo. Apenas surpresa. Dona Valéria, sussurrou, a voz fraca. Eu fui um monstro. Valéria chorava sem parar. Eu te humilhei, te destruí, te tratei pior que um animal. E você rezou por mim. Você pediu pela minha salvação mesmo quando eu te tirei tudo. Como você conseguiu? Helena sorriu. Um sorriso fraco, mas cheio de paz. Porque aprendi que perdoar não é esquecer, é escolher não deixar o ódio, matar o que ainda há de bom dentro da gente. Valéria apertou a mão dela com mais força. Eu vou consertar tudo. Eu juro. Eu vou cuidar de você, vou devolver tudo que tirei, vou ajudar todos que eu machuquei. Mas por favor, não morra. Não agora. Deixa eu te mostrar que eu mudei. Helena fechou os olhos novamente, mas ainda sorria. A mãe te visitou, né? Valéria engasgou de emoção. Ela, você sabia? Eu pedi, e ela sempre escuta. As mães de coração quebrado. Valéria não perdeu tempo. Saiu correndo do casebre e gritou para os empregados da mansão. Chamem uma ambulância. Agora. E tragam cobertores, água, comida. Rápido. A confusão foi imediata. Os empregados olhavam assustados, sem entender. Valéria nunca tinha demonstrado urgência por ninguém que não fosse ela mesma. Mas algo tinha mudado naqueles olhos. Algo que eles não conseguiam identificar, mas que os fez obedecer sem questionar. Em minutos,
Helena estava sendo carregada para a ambulância. Valéria foi junto, segurando a mão dela o tempo todo. No hospital, exigiu o melhor quarto, os melhores médicos, todos os tratamentos disponíveis. E pagou tudo à vista, sem pestanejar. Enquanto os médicos examinavam Helena, Valéria ficou na sala de espera, tremendo. Não de frio, de medo. Medo de que fosse tarde demais. Medo de que Helena morresse antes dela conseguir mostrar que mudou de verdade. Fechou os olhos e, pela primeira vez em décadas, rezou. Rezou como criança. Rezou como perdida. Rezou como quem não tem mais nada a oferecer exceto a própria quebra. Mãe, se a senhora ainda está me ouvindo, por favor, dá mais tempo para ela. Deixa eu provar que não foi em vão. Deixa eu consertar o que quebrei. E naquele corredor frio de hospital, sentiu de novo o perfume de rosas. Suave. Impossível. Real. E soube que tinha sido ouvida. 3 horas depois, o médico saiu da sala. Valéria levantou de um pulo. Ela vai ficar bem, disse o médico, incrédulo. Não sei como, porque o estado dela era crítico. Desnutrição severa, desidratação, hipotermia. Mas ela reagiu ao tratamento de forma inexplicável. É quase como se fosse um milagre, Valéria completou, as lágrimas voltando. O médico hesitou, mas acabou concordando. Sim, eu diria que sim. E Valéria soube que aquilo era mais que medicina. Era graça. Era misericórdia. Era a mãe de Deus dizendo, eu te dei uma segunda chance. Agora use-a bem. E ela usaria. Começando agora. Começando com Helena. E depois com todos os outros que machucou. Porque quando Deus toca um coração, não há volta. Só há caminho para frente. E esse caminho tem nome, redenção. Os dias que se seguiram foram de transformação impossível. Vale do Silêncio inteiro falava sobre o que estava acontecendo. Valéria Drummond, a mulher mais temida e odiada da região, havia mudado da noite para o dia. E ninguém conseguia acreditar. Dona Helena ficou internada por 2 semanas. E durante todo esse tempo, Valéria não saiu do lado dela. Dormia numa poltrona ao lado da cama, acordava quando Helena tossia, segurava sua mão quando ela tinha pesadelos. Os médicos e enfermeiras observavam espantados. Essa é a mesma mulher que mandava demitir quem pedisse aumento, comentavam nos corredores. Mas a mudança era real, profunda, irreversível. Quando Helena recebeu alta, Valéria levou não para o casebre, aquilo nem existia mais como opção, mas para uma casa que mandou reformar às pressas. Não era mansão. Era uma casa simples, mas digna. Com paredes firmes, telhado novo, janelas que fechavam direito, um fogão que funcionava, água quente, aquecedor para o inverno. Helena chorou quando viu. Isso é demais, sussurrou. Valéria balançou a cabeça. Não é nem perto do que você merece. Nem perto do que eu te devo. Mas a reparação não parou ali. Valéria convocou reunião com todos os trabalhadores de suas fazendas. Mais de 200 pessoas se aglomeraram no galpão principal, tensas, com medo. Achavam que seria demissão em massa. Achavam que algo pior estava por vir. Valéria entrou. Olhou para todos aqueles rostos cansados, marcados pelo sofrimento que ela mesma causou. E começou a falar, a voz trêmula mas firme. Eu não sei por onde começar. Vocês não me devem nada. Mas eu devo tudo a vocês. Eu roubei de vocês. Roubei tempo, saúde, dignidade. Tratei vocês como se não fossem gente. E agora eu sei, eu vi, as consequências do que fiz. O silêncio era absoluto. Ninguém respirava. A partir de hoje, os salários de todos vocês serão triplicados. As jornadas de trabalho serão reduzidas para 8 horas diárias, com descanso semanal garantido. Vou construir casas dignas para cada família que mora nas fazendas, casas de verdade, com infraestrutura, água encanada, luz elétrica. Vou implementar assistência médica gratuita para todos os trabalhadores e seus filhos. Vou construir uma escola aqui dentro para que as crianças não precisem mais trabalhar, e sim estudar. Murmúrios começaram. Desconfiança. Seria mentira? Seria golpe? Valéria continuou, as lágrimas escorrendo. Eu sei que vocês não confiam em mim. Eu sei que tenho que provar. E vou provar. Com ações. Não com palavras. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso pedir
Eu preciso implorar, me perdoem. Pelo que fiz. Pelo que tirei de vocês. Pelas vidas que destruí. E então fez algo que ninguém jamais imaginou ver. Valéria Drummond, a mulher mais poderosa da região, ajoelhou-se diante deles. Na terra. De cabeça baixa. O silêncio se estendeu por longos segundos. Até que uma voz se ergueu. Era uma mulher idosa, trabalhadora há 30 anos nas fazendas. Ela se aproximou devagar. Colocou a mão trêmula na cabeça de Valéria. E disse, com voz embargada: se Deus perdoa, quem somos nós para não perdoar? E começou a chorar. E então outros começaram a chorar. E se aproximaram. E tocaram Valéria. E choraram juntos. Não era perdão barato. Era perdão doloroso, verdadeiro, custoso. Mas era perdão. Nas semanas seguintes, Valéria vendeu metade de suas propriedades. Usou o dinheiro para cumprir cada promessa que fez. Construiu 40 casas novas para os trabalhadores. Contratou médicos e enfermeiros. Comprou materiais escolares, uniformes, livros. Devolveu terras que havia confiscado injustamente de pequenos agricultores, pagando indenizações generosas. Procurou as 3 famílias que havia despejado. Uma tinha se mudado para a cidade grande e vivia em condições miseráveis num barraco de favela. Valéria foi até lá pessoalmente. Pediu perdão de joelhos. Ofereceu casa, emprego, reparação. O homem da família cuspiu no chão. Você destruiu a gente. Minha filha morreu porque não tinha dinheiro para remédio. E agora vem pedir perdão. Valéria não se defendeu. Não justificou. Apenas chorou. Eu sei que não posso trazer ela de volta. Sei que nada que eu faça vai apagar a dor. Mas por favor, deixe eu tentar. Deixe eu cuidar do resto da sua família. Em memória dela. Levou meses. Mas ele aceitou. Não por bondade. Por exaustão. Por necessidade. Mas aos poucos, ao ver que Valéria realmente mudou, ao ver que ela visitava, que perguntava pelos filhos, que levava comida, que pagava escola, que tratava eles como gente, o ódio começou a ceder lugar a algo parecido com esperança. Valéria também procurou a família do homem que se suicidou. A viúva não quis nem olhar para ela. Bateu a porta na cara. Valéria voltou no dia seguinte. E no outro. E no outro. Deixava envelopes com dinheiro na porta. Deixava bilhetes pedindo perdão. Até que um dia, a viúva abriu a porta e gritou: "O que você quer de mim?" "Nada." Valéria respondeu, chorando. "Eu só quero que você saiba que eu sei o que fiz. E que vou sustentar seus filhos até eles ficarem adultos. Vou pagar escola, faculdade, tudo. Não porque isso apaga o que eu fiz. Mas porque é o mínimo que eu posso fazer." A viúva olhou para ela com ódio. Mas também com cansaço. Nada vai trazer ele de volta. Eu sei. Nada vai tirar a dor. Eu sei. Então por que você tá aqui? Porque eu preciso tentar. Mesmo sabendo que não é suficiente. Mesmo sabendo que talvez você nunca me perdoe. Eu preciso tentar. E a viúva, quebrando, começou a chorar. E Valéria chorou com ela. E naquele choro compartilhado, algo começou a se curar. Devagar. Dolorosamente. Mas começou. 6 meses depois, Vale do Silêncio era irreconhecível. As fazendas de Valéria haviam se tornado modelo de dignidade trabalhista na região inteira. Salários justos, jornadas humanas, casas dignas, assistência médica, escola para as crianças. Outros fazendeiros da região, envergonhados pela comparação e pressionados pelos próprios trabalhadores, começaram a melhorar as condições de trabalho. A transformação se espalhava como onda, primeiro devagar, depois cada vez mais rápido. Dona Helena, que todos achavam que morreria naquele inverno terrível, não apenas sobreviveu como floresceu de forma inexplicável. Os médicos que a acompanhavam chamavam de recuperação milagrosa. Não há explicação científica, dizia Dr. Monteiro, médico há 40 anos. Ela deveria ter sequelas permanentes da desnutrição severa, da hipotermia, do corpo debilitado. Mas está mais saudável que pacientes 20 anos mais jovens. Helena chamava simplesmente de graça. Aos 73 anos, parecia ter rejuvenescido 20. Os olhos brilhavam com aquela luz que só quem tocou o céu carrega. O sorriso era constante, contagiante. A energia parecia inesgotável.
Acordava às 5 da manhã rezando o terço, visitava famílias até o meio da tarde. À noite ainda tinha disposição para ajudar na distribuição de alimentos da fundação. Sabe quando você se sente tão cheia de Deus que o corpo nem pesa mais? Ela explicava para as vizinhas que perguntavam de onde tirava tanta força. É assim que eu me sinto todo dia. Como se cada passo que eu dou, Ele dá comigo. Valéria criou a Fundação Helena, oficialmente chamada Fundação Mãos que Acolhem, e nomeou a idosa como presidente honorária. Mas Helena recusou ser apenas honorária. Não quero meu nome numa placa. Quero minhas mãos na massa, disse firme. E assim foi. Ela trabalhava de verdade. Visitava casas humildes, conversava com mães desesperadas, segurava a mão de idosos doentes, rezava com os aflitos, consolava os que choravam. Por onde passava, levava esperança. Não aquela esperança vazia de quem diz vai ficar tudo bem sem fazer nada, mas a esperança concreta de quem chega com cesta básica, remédio, encaminhamento médico, oração verdadeira e abraço apertado. A fé sem obra é morta, ela repetia sempre. E obra sem amor é vazia. Tem que ter os dois. As duas se tornaram inseparáveis. Valéria tratava Helena não como funcionária, não como beneficiária, mas como mãe. A mãe que sua própria mãe biológica nunca foi, sempre fria, sempre distante, sempre medindo afeto com régua de conveniência. Helena tratava Valéria como filha. A filha perdida que finalmente voltou para casa depois de anos vagando no deserto do egoísmo. Jantavam juntas pelo menos 3 vezes por semana. Rezavam juntas toda noite. Choravam e riam juntas. Planejavam as ações da fundação juntas. E nos momentos de silêncio, apenas sentavam lado a lado, em paz, sem necessidade de palavras. Certa noite, estavam sentadas na varanda da casa de Helena, aquela que Valéria havia reformado com tanto cuidado, transformando o casebre em lar, tomando chá de ervas e olhando as estrelas. O silêncio era confortável, cheio daquela comunhão profunda que só a amizade verdadeira cria. Valéria quebrou o silêncio. Helena, posso te fazer uma pergunta? Claro, filha. Naquela noite, quando você rezou por mim, você realmente acreditava que eu podia mudar? Ou você só rezou porque é boa demais e não consegue desejar o mal de ninguém? Helena sorriu. Tomou um gole do chá. Demorou para responder, como quem pesa cada palavra antes de soltá-la no mundo. Quando falou, sua voz era suave como brisa de fim de tarde. Eu não sabia se você ia mudar, filha. Não tinha como saber. Você era tão dura, tão fechada, tão cheia de raiva dentro de você. Mas eu sabia uma coisa, Deus pode mudar qualquer um. Qualquer um. Não importa quão perdido. Não importa quão endurecido. Se Ele quiser, Ele transforma a pedra em carne. E eu confiei nisso. Confiei nele, não em você. Valéria sentiu um nó na garganta. E se eu não tivesse mudado? E se eu continuasse sendo horrível com você até você morrer? Helena virou-se para ela, os olhos brilhando à luz do lampião. Aí eu teria morrido rezando por você mesmo assim. Porque a gente não reza pelos resultados que a gente vê, filha. A gente reza pela fé no Deus que a gente não vê, mas que tudo vê. E Ele tinha um plano para você. Eu só pedi que Ele acelerasse. Valéria segurou a mão dela, apertou com força. Ela apareceu para você também, né? A Virgem Maria. Helena olhou para o céu estrelado. Uma lágrima corria pelo rosto enrugado, mas era lágrima de gratidão. Ela nunca me apareceu do jeito que apareceu para você, com forma, com voz audível. Mas eu sempre senti ela. Toda vez que eu estava sozinha no frio e de repente uma quentura vinha do nada. Toda vez que eu não tinha o que comer e uma vizinha aparecia na porta com um prato de comida sem saber por quê. Toda vez que eu achava que não ia aguentar e uma força vinha de algum lugar fundo dentro de mim. Ela sempre esteve aqui. Sempre. Valéria chorou de novo. Chorava muito ultimamente. Mas eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de cura, de libertação, de vida nova brotando onde antes só havia morte. Eu sou tão grata, que você não desistiu de mim. Eu nunca desistiria, filha. Nunca. Porque a mãe nunca desiste dos filhos. E eu aprendi tudo com ela. Os meses se tornaram 1 ano. A fundação cresceu além de qualquer expectativa. O que começou como ajuda emergencial a algumas famílias se transformou em movimento de transformação social completo. Centenas de famílias foram tiradas da extrema pobreza. Não com assistencialismo vazio, mas com dignidade restaurada.
Valéria não apenas dava esmola. Ela criou empregos, treinou trabalhadores, ofereceu cursos profissionalizantes, financiou pequenos negócios de famílias que queriam empreender, pagou faculdade para jovens talentosos que jamais teriam oportunidade. E tudo isso com acompanhamento, com cuidado, com respeito. Crianças que estavam destinadas ao trabalho escravo nas lavouras agora frequentavam escola de qualidade e sonhavam em ser médicas, professoras, engenheiras. Idosos que morriam sozinhos e abandonados agora recebiam visitas semanais, cuidados médicos, e morriam cercados de afeto quando a hora chegava. Trabalhadores que viviam curvados pela exploração agora andavam de cabeça erguida, olhavam nos olhos dos patrões, exigiam direitos. A transformação não foi fácil. Houve resistência. Alguns fazendeiros vizinhos acusaram Valéria de estragar os trabalhadores, de criar preguiçosos. Um deles até tentou boicotar suas vendas de café. Mas Valéria não recuou. Se dignidade humana é estragar gente, então que o estrague todo mundo, respondeu firme numa reunião pública que virou notícia. Houve também desconfiança dos próprios beneficiados. Muitos não acreditavam que a mudança era real. Isso é golpe, diziam. Ela vai tirar tudo de volta depois. Levou meses de consistência, de presença, de ação concreta para que a desconfiança começasse a se desfazer. E foi Helena quem serviu de ponte. Porque todos confiavam nela. E se Helena dizia que Valéria mudou, então era verdade. 1 ano e meio depois da aparição, Valéria foi convidada para dar entrevista num dos maiores programas de televisão do país. Hesitou. Tinha vergonha de expor seu passado horrível. Mas Helena a encorajou. Seu testemunho pode salvar almas. Filha, não esconda a misericórdia de Deus por causa da vergonha do que você foi. Mostre o que ele fez com você. Aceitou. Mas com uma condição, Helena tinha que estar junto. E foram. 2 mulheres, uma idosa simples de vestido florido e terço nas mãos, outra empresária elegante de roupas sóbrias e olhos cheios de lágrimas contidas, sentadas lado a lado no estúdio. A entrevistadora perguntou: Valéria, como você define quem você era antes e quem você é agora? Valéria respirou fundo, olhou para Helena, que sorriu encorajando, e respondeu com voz firme: Antes, eu era uma morta-viva. Tinha tudo que dinheiro compra e nada que a alma precisa. Vivia num inferno particular que eu mesma construí. Hoje, eu sou alguém tentando consertar o que quebrou. Não por obrigação, mas por gratidão. Porque eu não merecia segunda chance, mas recebi. E não vou desperdiçar. E você, Dona Helena, a entrevistadora se virou, como conseguiu perdoar alguém que te causou tanto sofrimento? Helena segurou a mão de Valéria e respondeu com aquela simplicidade profunda que só sabedoria verdadeira tem. Porque perdoar não é esquecer, moça. É escolher não deixar o ódio matar o que ainda há de bom dentro da gente. Eu podia ter guardado rancor até morrer. Mas aí eu morria 2 vezes, uma vez de corpo, outra de alma. Preferi viver. E viver é perdoar. A entrevista viralizou. Milhões de visualizações. Milhares de comentários. E centenas de cartas começaram a chegar. Pessoas contando suas próprias histórias de conversão, de perdão, de transformação. Pessoas pedindo ajuda. Pessoas oferecendo ajuda. O movimento crescia como fogo em capim seco. Mas para Valéria e Helena, o maior milagre não estava nas estatísticas, nos números, na fama. Estava nos rostos. No menino que conseguiu voltar a sorrir depois que a fundação pagou a cirurgia da mãe. Na mãe que conseguiu alimentar os filhos pela primeira vez em meses. No trabalhador que olhou para Valéria e disse, com lágrimas nos olhos: Obrigado por me tratar como gente. Valéria nunca esquecia de onde tinha vindo. Toda noite, antes de dormir, ajoelhava-se diante de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, réplica exata daquela que Helena tinha, desbotada e antiga, e agradecia. Agradecia pela dor que a quebrou. Agradecia pela oração que a salvou. Agradecia pela mãe que a visitou. Agradecia pela segunda chance que não merecia mas recebeu. E sabia, no fundo da alma, que aquela transformação não era dela. Era de Deus trabalhando através dela. E isso tornava tudo mais leve. Porque não era ela consertando o mundo sozinha. Era Deus consertando o mundo através de mãos quebradas mas disponíveis. Uma noite de lua cheia, exatamente 1 ano depois da aparição, Valéria acordou com aquele perfume inconfundível. Rosas. Suave. Impossível. Real. Abriu os olhos devagar.
E viu. Uma luz suave, dourada, preenchia o quarto. E na penumbra luminosa, reconheceu a silhueta. Maria estava ali, de pé ao lado da janela. Vestida de azul desbotado, pés descalços, mãos juntas em oração. Não falou palavras desta vez. Apenas sorriu. Um sorriso de mãe orgulhosa. Um sorriso de aprovação maternal que aquece a alma como nada mais aquece. E então apontou para a janela. Valéria levantou-se tremendo e olhou. Viu a cidade inteira iluminada. Não por luzes elétricas. Por vida. Por esperança. Por amor restaurado. Viu as casas dos trabalhadores com luz nas janelas e risos nas varandas. Viu crianças brincando na praça que antes estava vazia. Viu a escola cheia de estudantes. Viu a fundação distribuindo alimentos. Viu Helena caminhando pelas ruas, cumprimentando vizinhos, distribuindo abraços apertados. Viu o que a misericórdia pode fazer quando encontra um coração disposto a mudar. Viu o que a oração pode alcançar quando é sincera. Viu o que Deus pode construir sobre ruínas quando alguém escolhe recomeçar. Quando voltou a olhar para o quarto, a presença havia desaparecido. Mas sobre o travesseiro, encontrou uma única rosa branca. Perfeita. Perfumada. Impossível. Intocada pelo tempo. Intocada pela lógica. Tocada apenas pela graça. Valéria segurou a rosa com cuidado, como quem segura a coisa mais preciosa do universo. Levou-a até o rosto. Inalou o perfume. E sussurrou no silêncio sagrado da noite. Obrigada, mãe, por não ter desistido de mim. Por ter ouvido a oração de Helena. Por ter me dado mais uma chance quando eu não merecia nenhuma. Eu vou usar cada dia que me resta para honrar essa graça. E soube, no fundo da alma, que Maria nunca desiste. Nunca. De nenhum filho. Não importa quão perdido. Não importa quão quebrado. Não importa quão longe. Porque mãe é mãe. E a mãe de Deus é mãe de todos. Inclusive, e especialmente, dos que mais precisam. 5 anos se passaram desde aquela manhã de névoa em que 2 vidas se cruzaram numa estrada de terra empoeirada. 5 anos desde que uma alma pura ajoelhou-se no frio impiedoso pedindo não por si mesma, mas pela salvação de quem a havia destruído sem piedade. 5 anos desde que o céu respondeu de uma forma que ninguém jamais esqueceria, com misericórdia, com poder, com amor impossível de ignorar. Vale do Silêncio hoje tem outro nome nas rodas de conversa, nos artigos de jornal, nas reportagens de televisão. Chamam de a Cidade do Milagre. Não porque algo sobrenatural aconteceu uma única vez, embora tenha acontecido, e de forma inegável, mas porque o milagre continuou. Dia após dia. Vida após vida. Coração após coração. Como semente plantada em terra boa que não para de dar frutos. Dona Helena, agora com 78 anos, continua firme e ativa na presidência da fundação que leva seu nome, Fundação Helena, Mãos que Acolhem. Ela já não anda tão rápido quanto antes. As pernas pedem mais descanso. A coluna dói de vez em quando. Mas o sorriso continua o mesmo, largo, genuíno, contagiante. Os olhos continuam brilhando com aquela luz que só quem conheceu a presença de Deus carrega dentro de si como brasa que nunca se apaga. E toda semana, sem falta, sem desculpa, sem preguiça, ela visita pelo menos 10 famílias. Leva comida, leva remédio, leva orientação, leva oração verdadeira. Mas mais do que tudo, leva abraço. Abraço apertado que diz sem palavras: você não está sozinho. Você importa. Você é visto. Você é amado. E esse abraço muda vidas tanto quanto a cesta básica. Sabe o que aprendi nessa vida toda? Ela costuma dizer para quem a procura pedindo conselho, para quem chega quebrado, para quem perdeu a esperança. Aprendi que a gente nunca é tão pobre que não tenha nada para dar. Nem que seja um sorriso. Nem que seja uma oração. Nem que seja um bom dia falado com o coração. E aprendi também que a gente nunca é tão rico que não precise de nada. Porque sem amor, sem fé, sem Deus, a gente é só pó que anda. Pó vazio, sem propósito, sem paz. E as pessoas escutam. Escutam porque sentem que aquelas palavras não vêm de livro, não vêm de teoria. Vêm de vida vivida, de dor sentida, de fé provada, de Deus experimentado na própria carne. Valéria está ao lado dela em cada passo dessa caminhada. As duas se tornaram símbolo vivo, testemunho ambulante de que transformação real é possível. Não aquela transformação superficial, de discurso bonito e prática vazia,
de promessa vaga e compromisso frouxo. Mas a transformação profunda, dolorosa, radical, verdadeira, aquela que arranca a raiz do egoísmo até doer, até sangrar, e planta no lugar a semente do amor mesmo quando o solo ainda está duro. A Fundação já atendeu mais de 3.000 famílias ao longo desses 5 anos. Construiu 120 casas dignas, com infraestrutura, com dignidade. Tirou 250 crianças do trabalho infantil, trabalho escravo disfarçado de ajuda à família, e colocou na escola com material, uniforme, lanche e esperança de futuro diferente. Ofereceu tratamento médico gratuito a mais de 1.000 pessoas que nunca tinham visto um médico na vida. Enterrou com dignidade 63 idosos que teriam morrido sozinhos, abandonados, esquecidos como lixo. E cada número desses tem rosto, tem nome, tem história, tem lágrimas, tem risos, tem vida. Mas o maior milagre, o verdadeiro milagre que nenhuma estatística captura, não está nos números frios. Está nas pessoas. Está nos olhos que voltaram a brilhar. Está nos ombros que voltaram a se endireitar. Está nas bocas que voltaram a sorrir. Está nos corações que voltaram a acreditar que vale a pena continuar. Está no homem de 45 anos que ia se suicidar numa manhã de terça-feira e decidiu viver porque alguém bateu na porta dele no momento exato oferecendo ajuda, oferecendo escuta, oferecendo presença. Foi Deus que mandou você aqui, ele disse chorando. E Helena respondeu com simplicidade profunda, sim. E ele te ama demais para deixar você ir embora assim. Está na mãe solteira que conseguiu comprar remédio pro filho asmático porque a fundação pagou, e aquela criança que passava a noite sufocando hoje corre, brinca, ri. Meu filho respira de novo, ela disse entre lágrimas. E eu também. Está no trabalhador rural de 50 anos que pela primeira vez na vida recebeu salário justo e conseguiu olhar pro patrão nos olhos sem medo, sem vergonha, sem sentir que vale menos. Eu me sinto gente de novo, ele disse. E essa frase vale mais que qualquer prêmio, qualquer reconhecimento, qualquer destaque. Está na criança de 7 anos que aprendeu a ler e escreveu a primeira carta para a mãe analfabeta dizendo eu te amo com letra torta mas com coração enorme. A mãe guardou aquele papel como tesouro e diz, minha filha vai ser doutora. Ela vai ter o que eu nunca tive. Está na própria Valéria, que perdeu metade da fortuna mas ganhou a alma de volta. Que trocou mansão vazia por propósito cheio, que entendeu que poder verdadeiro não é dominar, mas servir, que aprendeu que riqueza verdadeira não se conta, se sente, e que nunca, nunca mais, nem uma única noite, dormiu com aquele vazio no peito, aquele buraco negro que a assombrava antes e que nem todo o dinheiro do mundo conseguia preencher. Certa vez, numa entrevista que viralizou e chegou a milhões de pessoas, um jornalista perguntou a ela com aquele tom de quem acha que pegou em contradição, Valéria, você se arrepende de ter mudado? Afinal, você poderia estar muito mais rica hoje, muito mais poderosa, se tivesse continuado do jeito que era antes. Não sente falta disso? Valéria sorriu. Aquele sorriso cheio de paz profunda que só quem foi ao inferno e voltou pela graça de Deus consegue dar. E respondeu com voz firme, olhando diretamente na câmera. Eu era mais rica em dinheiro, mas era miserável em tudo que importa. Miserável em amor. Miserável em paz. Miserável em propósito. Miserável em alma. Hoje eu tenho menos zeros na conta do banco. Mas tenho mais abraços verdadeiros, mais sorrisos sinceros, mais noites de sono tranquilo, mais certeza de que quando eu morrer não vou morrer sozinha, odiada, vazia. E mais certeza ainda de que quando eu for julgada diante de Deus, vou ter alguma coisa para apresentar além de egoísmo e crueldade. E então ela fez algo que tocou milhões. Olhou diretamente para a câmera, como se olhasse nos olhos de cada pessoa assistindo, e disse com emoção genuína na voz. Se você está assistindo isso agora e tem um peso no peito, se você sabe que machucou alguém e não teve coragem de pedir perdão, se você sabe que tem mais do que precisa enquanto outros ao seu redor não têm o básico, se você está vivendo no inferno que você mesmo construiu com suas escolhas egoístas, não espera amanhã. Porque amanhã pode ser tarde. Não espera um sinal maior do céu. Esse vídeo pode ser o sinal. A fisgada que você sentiu no peito agora pode ser Deus cutucando você. Muda agora. Pede perdão agora. Repara agora. Recomeça agora. Enquanto ainda dá tempo. O vídeo teve 4 milhões de visualizações na primeira semana. E as mensagens começaram a chegar aos milhares. Pessoas contando que pediram perdão depois de anos de orgulho. Pessoas dizendo que voltaram para a igreja, que voltaram para a família, que voltaram para Deus.
Pessoas relatando que começaram a ajudar os pobres, que doaram o que tinham demais, que mudaram a forma de tratar os empregados. E cada história era um milagre. Cada conversão, uma vitória do céu sobre o inferno. Cada recomeço, uma prova de que a misericórdia de Deus é maior que qualquer erro humano. Helena e Valéria continuam rezando juntas toda a noite sem exceção, diante daquela mesma imagem de Nossa Senhora Aparecida, pequena, desbotada, antiga, mas cheia de graça, cheia de história, cheia de milagres. E às vezes, naqueles momentos de silêncio sagrado, elas sentem aquele perfume impossível, aquele calor inexplicável, aquela presença real. E sabem que não estão sozinhas. Nunca estiveram. Nunca estarão. Porque a Virgem Maria não apareceu só uma vez naquela manhã de névoa. Ela aparece todo dia. Nas mãos que acolhem o necessitado. Nos corações que perdoam o ofensor. Nas vidas que se transformam pelo arrependimento sincero. Nas orações que sobem como incenso. Nos milagres que acontecem quando a gente escolhe amor em vez de ódio, misericórdia em vez de vingança, vida em vez de morte. A lição que Vale do Silêncio ensinou ao mundo inteiro é simples nas palavras, mas revolucionária na prática. A verdadeira riqueza não está no que acumulamos egoístamente, mas no que compartilhamos generosamente. A verdadeira força não está em dominar e humilhar outros, mas em erguer os caídos e restaurar os quebrados. A verdadeira grandeza não está em ser servido como rei, mas em servir como servo. E nenhum erro, absolutamente nenhum, é grande demais, profundo demais, horrível demais quando há arrependimento sincero e disposição real de mudar. Porque Deus não mede nosso passado para nos condenar. Ele mede nosso coração para nos restaurar. E se o coração está quebrado, mas disposto, se o orgulho foi despedaçado, mas a humildade nasceu, se o egoísmo morreu, mas o amor brotou. Ele faz o impossível. Ele transforma a água em vinho. Ele transforma a pedra em carne. Ele transforma a morte em vida. Se essa história falou com você até aqui, se mexeu com algo dentro do seu peito, se cutucou uma ferida que você estava tentando ignorar, talvez seja porque você também precisa ouvir isso. Você não é seus erros. Você não é seu passado horrível. Você não é sua pior versão. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é amado com amor infinito. Você é esperado de volta com braços abertos. Você é possível de recomeço verdadeiro. Não importa o que você fez. Não importa quem você machucou. Não importa quão fundo você caiu no poço do egoísmo, da crueldade, do pecado. A mão de Deus ainda te alcança lá no fundo. A misericórdia ainda te espera com paciência infinita. A Virgem Maria ainda intercede por você neste exato momento, levando suas dores, suas vergonhas, seus arrependimentos até o trono de Deus. Então, se você chegou até aqui nesta história, não é por acaso. Não é coincidência. Talvez seja o sinal que você pediu. Talvez seja a resposta que você esperava. Talvez seja o empurrão que você precisava para finalmente decidir mudar. Escreva amém nos comentários se você acredita que mudança ainda é possível. Se você acredita que milagres ainda acontecem. Se você acredita que vale a pena tentar de novo, mesmo depois de ter falhado 1000 vezes. Às vezes, um simples amém digitado com fé genuína é o começo de uma cura que você nem imaginava. É a semente de uma transformação que o céu já estava preparando para você. Compartilhe essa história com alguém que precisa acreditar novamente. Com alguém que perdeu a esperança e está pensando em desistir. Com alguém que acha que Deus já desistiu dele. Porque essa mensagem pode salvar uma alma. E salvar uma alma é salvar o mundo inteiro. E se inscreva no canal para ouvir mais histórias de fé, de amor, de transformação real. Porque o mundo está precisando saber, ainda há esperança. Ainda há misericórdia. Ainda há Deus. E Ele não desiste de ninguém. Nunca. Como Dona Helena sempre diz, com aquele sorriso que ilumina qualquer ambiente escuro, com aquela voz mansa que acalma qualquer coração angustiado. Eu não tinha nada para oferecer quando rezei por Valéria. Não tinha dinheiro, não tinha poder, não tinha influência. Mas tinha amor. Amor verdadeiro, do tipo que Deus ensina. E quando a gente oferece amor verdadeiro, sem esperar nada em troca, só porque o coração manda, a Mãe de Deus faz milagres que nossos olhos jamais imaginaram possíveis. Milagres que desafiam a lógica. Milagres que transformam o impossível em real. Que assim seja na sua vida. Que assim seja no seu coração quebrado. Que assim seja na sua família. Que assim seja no mundo inteiro. Porque se Valéria pôde mudar, se Helena pôde perdoar,
Se Vale do Silêncio pôde se transformar, você também pode. Não desista. Não se entregue. Não acredite na mentira de que já é tarde demais. Enquanto você está respirando, ainda dá tempo. Ainda há esperança. Ainda há misericórdia. Ainda há uma mãe no céu intercedendo por você. E essa mãe nunca, nunca, nunca desiste dos filhos. Amém.